digo sempre, boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Tech Mafa. Hoje iremos falar sobre a sonda lambda, ou sensor de O2, ou por vezes chamado sensor EGO, que significa em inglês Exhaust Gas Oxygen. Okay? Pronto. A sonda lambda é um dispositivo que envia um sinal elétrico à injeção eletrónica, indicando a presença de oxigênio nos gases de escape, que por sua vez irá afetar diretamente o controle de combustível, para assim obtermos uma mistura estiquiométrica, que no caso da gasolina é bem conhecida, 14,7 partes de dar para uma de gasolina. Okay? Pronto. A letra usada para medir esta relação ar-combustível é a letra grega lambda, daí provém o nome da sonda, está bem? Pronto. Ela foi inventada em 1976 pela Bosch e foi logo implementada nos carros da Volvo. Agora vamos deixar a parte da história e vamos passar ao funcionamento da sonda lambda. Existem dois tipos de sonda, as de dióxido de zircónio e as de dióxido de titânio. A sonda de dióxido de zircónio gera uma diferença de potencial que oscila entre os 0,1 volts e os 0,9 volts. Abaixo de 500 mV, indicação de mistura pobre. Acima de 500 mV, indicação de mistura rica. A sonda de dióxido de titânio possui um semicondutor à base de dióxido de titânio, daí provém o nome, que altera a sua resistência em função da concentração existente nos gases de escape. Quando a mistura é rica, a resistência é cerca de 20 kΩ. Quando a mistura é pobre, desce para cerca de 1 kΩ. Pronto, agora a gente vai se debruçar mais sobre as sondas de dióxido de zircónio, porque neste momento são as mais usadas. Em 2016 já nem saem carros com sondas de dióxido de titânio. Dentro das sondas de dióxido de zircónio existem as sondas convencionais e as sondas planares. Eu neste caso tenho aqui uma sonda convencional, como vocês podem ver. Irei passar a imagem aqui em cima para vocês verem as diferenças em termos de aspecto físico, mas estas duas sondas têm uma diferença muito importante, que é a posição dos cabos, que eu também irei passar uma imagem aqui em cima para vocês verem. Vocês nunca poderão trocar uma planar por uma convencional, porque a posição dos cabos irá ser diferente, está bem? Pronto. Agora, uma diferença também bastante importante é que a planar é uma sonda mais recente e o funcionamento dela é muito mais rápido, dá informações à ESU muito mais rapidamente. Pronto. Agora vamos aprender a fazer o teste à nossa sonda. Dentro das planares e das convencionais ainda teremos as sondas de 1, 2, 3, 4 e 5 cabos. As de 1 e de 2 cabos são sondas não aquecidas. A partir daí serão sempre sondas aquecidas, ok? Pronto, então agora vou-vos passar aqui uma imagem para vocês perceberem melhor o que cada cabo indica. Pronto, dentro das sondas não aquecidas, onde teremos a sonda de um cabo, que será o preto, que é o que manda sinal de informação à centralina. Teremos a de 2 cabos, que o cabo preto será outra vez o de sinal e o cinzento será o cabo da massa. Depois, dentro das aquecidas, teremos a de 3 cabos, que o preto continua a ser o cabo de sinal, e teremos 2 fios brancos, que é o elemento aquecedor da sonda lambda. Pronto. Depois temos a de 4 cabos, que o preto continua a ser o de sinal, o cinzento é o cabo da massa e os 2 brancos serão os cabos, outra vez, do elemento aquecedor da nossa sonda. Depois teremos então a sonda de banda larga, que será a sonda de 5 cabos, que o amarelo é referente ao elemento aquecedor negativo, o azul ao elemento aquecedor positivo, o branco será a sonda de fluxo de bombeamento de ar positivo, o cinzento a célula de medição positivo e o preto, neste caso, irá ser os dois negativos do fluxo de bombeamento e da célula de medição. Podemos medir a nossa sonda de 3 maneiras: com um osciloscópio, com uma máquina de diagnóstico ou com um multímetro. Pronto. Com um osciloscópio e com uma máquina de diagnóstico irá-nos aparecer estes tipos de gráficos, que eu agora irei passar. No perfeito funcionamento, a sonda irá oscilar entre os 0,1 volts e os 0,9 volts. Se tivermos uma mistura pobre,
ela irá oscilar entre os 0,1 volts e os 0,5 volts. Se tivermos uma mistura rica, ela irá oscilar entre os 0,5 volts e os 0,9 volts. Agora, atenção, isto poderá ser mau funcionamento da sonda ou poderá ser má gestão de combustível, está bem? Pronto. Depois também teremos este tipo de gráfico, que será uma sonda em más condições, que irá dar baixa frequência com baixa amplitude, que irá andar entre os 0,3 volts e os 0,6 volts. Pronto. Isto, por certo, poderão trocar a sonda, porque será uma sonda em más condições. Agora, nunca se esqueçam, antes de fazer as medições, fazer a medição às 2500 rotações, esperar que o termoventilador do radiador dispare, que significará que o carro está quente. Porque deveremos os gases de escape deixar aquecer para termos uma boa leitura da sonda. Está bem? Agora vou-vos mostrar como identificar se o nosso aquecedor da nossa sonda lambda está danificado ou não. Deveremos medir nos dois brancos, como eu já tinha referido, e irá nos dar um valor óhmico. Pronto. Esse valor irá diferenciar de sonda para sonda. Agora, numa sonda lambda convencional de 3 fios, iremos obter um valor de 3 a 5 ohms. Numa sonda lambda planar, irá nos dar um valor de 8 a 10 ohms. Nas sondas lambdas convencionais, nos Toyotas e nos Hondas, irá nos dar um valor de 11 a 13 ohms. Numa sonda lambda de banda larga de 4 fios, que é o nosso caso, irá nos dar um valor de 1 a 2,5 ohms. Numa sonda lambda de banda larga de 5 fios, irá nos dar um valor de 2,5 a 5 ohms. Pronto, vamos ver na nossa sonda de banda larga de 4 fios, a ver se a indicação será entre 1 a 2,5 ohms. Pronto, iremos medir então nos dois fios brancos. E iremos obter uma resistência de 2,5 ohms ou 2,4. Pronto, isto é a indicação que o nosso sensor de aquecimento está em perfeitas condições. Okay? O nosso sensor de aquecimento está bom, mas atenção, a sonda poderá estar avariada na mesma, está bem? Porque isto não quer dizer que a indicação da nossa sonda de leitura dos gases de escape esteja em perfeito funcionamento. Agora, as avarias mais comuns e sintomas que vocês podem ver no nosso carro para indicar uma sonda lambda em más condições poderá ser altos consumos, falhas aleatórias, indicação de erros em outros sensores e na verdade eles não estarem danificados, relantinho incerto, luz de avaria do motor acesa e perda de potência. Pronto. Eu não estou aqui a editar todos, mas estou aqui a editar os mais possíveis. Se o problema persistir, se vocês já trocaram de sonda e o problema persiste ou a luz de erro continua acesa, terão de ter estes passos em atenção. Pronto, se vocês compraram uma sonda standard que dá para todos os tipos de carros, ela trará uns terminais de cravação. Pronto, uma coisa que terão de ter bastante atenção é que nunca deverão soldar os cabos da sonda lambda. Eles trazem os terminais, é para aplicar os terminais e não deverão soldá-los. Porquê? Porque o cabo de sinal, que será o cabo preto, ele dará a informação da temperatura ambiente à nossa sonda. Se vocês o soldarem, estão a inibir essa indicação à sonda. Então a leitura vai ser sempre errada e a sonda dará outra vez a indicação de erro. Ok? Pronto. Vocês têm que tomar atenção também se a referência da sonda é indicada para o carro. Porque vocês ao estarem a remover a sonda do carro, levarão a sonda à loja das peças para comprarem outra sonda, mas a sonda que lá está poderá não ser indicada.
tomem sempre isso em atenção, ok? Deverão saber mesmo qual é a sonda adequada para o vosso tipo de motor. Pronto. Não se esqueçam também, se a sonda que lá está deverá ser uma convencional ou uma planar e terá sido trocada, e atenção à posição dos fios. Como eu já vos disse, a planar e a convencional têm a posição dos fios trocada, por isso tenham atenção também a isso. Podem também ter a cabelagem do veículo danificada em algum ponto e ela continuará a dar indicação de erro de motor. Ou então, por fim, poderá ser uma falha na ECU, mas atenção que isto tem que ser muito bem pesquisado para vocês conseguirem chegar a esse ponto de indicar uma falha na ECU. Ok? Pronto, pessoal, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado, que vos tenha sido útil. Não se esqueçam de dizerem se gostam, se não gostam, de fazer like ou não, de deixar comentários, que é muito importante para mim. E obrigado por estarem a assistir este vídeo.